Estamos iniciando o programa Marketing Business, diretamente aqui dos estúdios da TVC, a TV do Correio da Manhã, e hoje eu trago um convidado mais do que especial, um expert do negócio futebol. Ele tem uma história extremamente importante e que contribuiu muito para a evolução dos nossos maiores negócios, que é o futebol brasileiro. Eu trago esse expert para falar um pouquinho não só da sua trajetória, mas também de como o mundo do futebol está se comportando e como o futebol brasileiro precisa se comportar. Trago hoje Hélio Viana, empresário. Hélio, um prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu. Esse programa teu realmente está maravilhoso. Obrigado, eu tenho acompanhado aí pelas redes, parabéns. E estamos aqui dispostos a colaborar com mais informações para o nosso público querido aí. Que bom, que bom. Hélio, começando rapidamente, já chutando uma bola no gol, como anda o negócio futebol no Brasil? Olha, eu posso dizer o seguinte, o futebol brasileiro, como eu até relato lá no meu livro, é um gigante adormecido. Você pode imaginar mais ou menos como se você tivesse uma Ferrari último tipo, linda, maravilhosa, mas montada em cima de uma carroça. Uau! E aí, enquanto você não tirar essa Ferrari de cima da carroça, ela vai ficar andando naquela situação. O futebol brasileiro está dessa forma. Dentro dos gramados, nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem, inclusive, porque as transformações que a Lei Pelé promoveu fez com que, claro que com a ajuda de alguns parceiros também, algumas pessoas no Ministério, mas as transformações serviram para a gente melhorar em muito o futebol brasileiro. Só que a estrutura é uma estrutura arcaica, muito antiga ainda, da época do Estado Novo, criada pelo Getúlio, e que amarra a gestão de forma tal que atrapalha o nosso desenvolvimento. Então hoje nós temos o futebol dentro de campo muito bem, e fora de campo, para você ter uma ideia, a gente deve estar hoje recebendo em torno de 10%, no máximo 15% das receitas que deveríamos receber. Uau, capacidade hoje a gente só gera 15%. Eu vou te dar um exemplo. Futebol hoje é global, não é mais no seu quintal. Ok. Depois que se criou a Premier League, eu tive a felicidade de participar de todos os movimentos mundiais de transformação do futebol, desde a criação das Sociedades Anônimas Desportivas na Espanha, em 1990, que realmente promoveu uma transformação enorme, a criação da Premier League, depois em 92, na Inglaterra, com o relatório Taylor, que obrigou os clubes a se unirem em torno de uma liga e buscarem fazer o seu destino, até as transformações na Alemanha em 2000, eu acompanhei tudo isso. E eu vejo que aqui nós ficamos estagnados, porque a nossa estrutura é ultrapassada, a nossa estrutura de clube, com cerca de 300 membros, todos 300 conselheiros, 200 conselheiros, no caso do Flamengo, 2.000 conselheiros. Isso tudo trava a gestão e faz com que os dirigentes não pensem no coletivo, eles pensam sempre no individual. Um grande exemplo, a Premier League vendeu seus direitos de transmissão, 2025-26, por 7 bilhões de libras esterlinas, cerca de 48 bilhões de reais. Que loucura. O Brasil vendeu por 2 bilhões de reais. Então você vê, aí você fala assim, mas você não pode comparar o PIB inglês com o PIB brasileiro. Não é dessa forma. O PIB inglês é em torno de 3,3 trilhões de dólares. O brasileiro é 2,3 trilhões. Então se a gente não fatura 48, podia estar faturando 30 bilhões, não 2. Proporcionalmente. Agora, por que acontece isso? Isso acontece porque, por exemplo, tanto futebol inglês, espanhol, alemão e todos os outros, eles vendem seus direitos para o mundo inteiro. A transmissão de televisão vai para o mundo todo. No caso da Inglaterra, cerca de 202 países, a Espanha também, a Alemanha e tudo mais. Eles vendem, por exemplo, só de emissoras, são cerca de 80 emissoras que compram o futebol inglês. E mais umas 70 que compram o espanhol, até o francês. E o brasileiro só vende para uma emissora. E aí você já vê que está. Agora, por quê? A questão do modelo. Enquanto eles adotaram o planeta inteiro como estratégia de levar seus produtos, o Brasil ainda está amarrado no próprio quintal. A gente só vende o nosso produto futebol para o próprio Brasil. Impressionante. Um outro grande exemplo, a Espanha, por exemplo, o Real Madrid, o maior clube do mundo, e é uma sociedade sem fins econômicos, mas ela é bem gerida. O Real Madrid, 70% das receitas
de marketing do Real Madrid vem de fora da Espanha. Só 30% que é dentro da Espanha. Aqui no Brasil, 100% é de dentro do Brasil. E os nossos diretores de marketing, sem querer criticar nem nada, porque é o modelo nosso, nossos diretores de marketing, alguns deles acho que nunca nem leram Kotler, não conhecem a teoria dos 5 As, dos 3 Ps, não conhecem nada. Eles estão lá sentados para distribuir ingresso, entendeu? Ficam lá nos seus clubes, e um deles pega uma pastinha, vai para Nova York, vai para Londres, vai para a Europa, vai buscar novos patrocinadores. Então nós estamos travados também nos patrocinadores locais, que já bateu no teto. Aqui, ou é a Bet que tem um patrocínio mais ou menos, e depois mais os outros, e pronto, acabou. Impressionante. Já começamos bem, né? Eu acho que a sua introdução já foi extremamente esclarecedora para o nosso segmento, como você, em poucas palavras, já fez um resumo, evidentemente, do negócio futebol. Hélio, o teu currículo é um currículo extraordinário, né? Você tem uma experiência em gestão, em futebol, você foi empresário do Pelé durante 18 anos? 20 anos. 20 anos, criou a Pelé Esportes, foi ex-secretário do Governo Federal de Esportes. Enfim, você tem uma experiência nesse segmento que pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Por que o nosso futebol, e agora com esse modelo SAF, que é um negócio que só se fala em SAF, como é que você está vendo isso, Hélio? A questão da SAF, quando eu digo que a SAF é a solução, por que é? Não é porque a SAF vai atrair um investidor ou tem que ser vendida, não é nada disso. O modelo que nós temos aqui é um modelo implementado ainda na época do Getúlio, na ditadura Vargas, a ditadura do Estado Novo, no qual ali, como o futebol estava crescendo muito nas mãos da iniciativa privada, o governo Getúlio entendeu que era uma força muito grande para não ter comando. E a partir dali criou o CND e determinaram, todos os estatutos de clubes passaram a valer dentro daqueles conceitos de participação de muita gente, ingerência política, aquelas coisas todas, que fez com que hoje os nossos estatutos, por exemplo, eles têm inúmeros conselhos que travam a gestão. Um gestor, por exemplo, um presidente de clube, ele acorda com 200, 300 pessoas dizendo para ele o que ele tem que fazer. E se ele não fizer, é um problema político, porque começam a criticar, começam a ter problema, colocam faixa nos estádios. Né? Então, o componente político é muito complexo. E atrapalha também que você faça um planejamento mais adequado. Então, todo esse modelo arcaico de gestão impede o crescimento, atrapalha o crescimento. Aí quando eu falo SAF, é porque numa SAF você tem um modelo mais enxuto, você tem um modelo, por exemplo... É uma empresa. É uma empresa, você vai ter ali a média de 7 a 9 conselheiros, esses conselheiros são profissionais, entendem muito do negócio, e esses conselheiros vão nomear um gestor que seja o mais capacitado, e vai nortear a gestão. A partir dali, olha, nós temos que ter tanto de performance, vamos ter que alcançar isso aqui, eliminar dívidas. Você consegue determinar e dar tranquilidade para o gestor trabalhar. E ali, sim, ele vai buscar a perenidade do clube. Então, o modelo SAF é interessante por conta disso. Ele sai de uma gestão caótica, no qual você tem centenas e centenas de pessoas interferindo na gestão. Amadora, totalmente amadora, porque tem isso também. É lógico. Na criação do CND ficou determinado que os dirigentes não poderiam receber. Aí o que acontece? Quando nenhum dirigente pode receber, ele vai trabalhar de graça lá, aí você abre espaço para remuneração indireta, que é um outro problema também. E dizer que não existe é tampar o sol com a peneira, é claro que ele tem. De alguma forma, eles se remuneram. Então, é um problema também que seria desnecessário. Não precisa, basta você implementar um modelo profissional. Então, quando eu digo é isso, você pode ter SAF, por exemplo, um Corinthians. Olha que solução linda para o Corinthians. Pega aquilo lá, transforma numa SAF e vende as ações para os torcedores. Você não precisa trazer investidor de fora. O tanto de torcida que o Corinthians tem resolve essa dívida em 10 minutos. Vai ser o maior clube do planeta, porque a torcida que ele tem dentro do mercado de São Paulo. Então eu sempre prego isso. Você tem soluções que não precisa trazer... É claro que no caso do Brasil vieram alguns investidores porque a situação do clube chegou numa forma tal que não tinha solução. Aí se aproveitaram daquele momento, daquela fraqueza e vieram, fizeram negócios que alguns nem foram tão bons. Mas o correto é você realmente usar a SAF para transformar a gestão, ter uma gestão mais enxuta, que você consegue implementar a governança corporativa, os conselheiros passam a ser um colchão entre os stakeholders, entre os sócios e a gestão, fica muito mais interessante. Deixa eu pegar um gancho com você que é mais do que atual
e a gente fala muito isso aqui no programa, quer dizer, de profissionalização, evidentemente, desses segmentos que são segmentos importantíssimos para o Brasil, o futebol, até mesmo o carnaval, quer dizer, que precisam de fato, o turismo, precisam de fato entender que esses negócios são negócios, quer dizer, que geram bilhões de faturamentos, bilhões de receitas, mas se não forem tratados por profissionais que tenham experiência, vivência, currículo, como empresário, não adianta pegar um amigo, uma pessoa que nunca presidiu absolutamente nada e colocar num clube, que seja onde for, para cuidar de um orçamento astronômico, de um potencial absurdo. Vide isso, evidentemente, a experiência positiva, Hélio, que você tem acompanhado muito com o Flamengo. O Flamengo, aí, alguns anos atrás, vem profissionalizando a sua estrutura, evidentemente, de futebol, e hoje é uma potência, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, já que você tem uma relação fantástica com o Flamengo. Como é que você está vendo hoje o Flamengo de 10 anos atrás? Mudou muito, não? Não, claro, foi uma transformação. Agora, é só você ver a importância de um modelo de gestão. No caso do Flamengo, por exemplo, como os diretores que assumiram naquele período, eles vieram da iniciativa privada, eles não sabiam fazer diferente. Então eles fizeram da forma que aprenderam. E ali todos eles, é só você olhar, tanto é Landim, é Bandeira, é BAP, todos eles vêm da iniciativa privada e de um modelo de gestão que não admite todas esses entraves que uma sociedade civil sem fins lucrativos permite que se implemente. Então, eles conseguiram ali, e foi num momento também que existia um desgaste muito grande da diretoria das gestões anteriores, e aí eles permitiram que houvesse esse avanço. Em outros clubes, isso não tem acontecido. Continua ainda uma interferência muito forte dos conselhos, mas o próprio Flamengo, eu acho que deve agora mudar e fazer uma adaptação nos seus estatutos, aproveitar que já se acostumaram com uma gestão transparente, uma gestão auditada. E com vitórias, gestão, né? Com crescimento. Mas isso é natural. Eu tenho até um professor de tênis que me fala o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. No caso do Flamengo, quanto mais ele cuida da sua gestão... É verdade. Melhor implementa o seu time, contrata bem, e são vitórias que se traduzem. E gera resultado, evidentemente, para a empresa. Flamengo saiu de uma dívida absurda, de milhões, hoje com um faturamento de mais de bi. Então, agora você vê, por isso que eu falo que os outros clubes têm solução. O Flamengo, na época, ele tinha uma receita de cerca de 150 milhões de reais, que passou logo para quase 200 milhões de reais, e uma dívida de 750. Ou seja, a dívida era quase 4 vezes o seu orçamento. O Corinthians hoje tem uma dívida que é 2 vezes o seu orçamento. Então é bem mais fácil resolver essa questão da dívida do Corinthians. Mas o Corinthians, por exemplo, é um problema aquilo lá, porque é conflito atrás de conflito. Então esses conflitos é o que mais atrapalha também uma gestão. É menos paixão e mais profissionalismo. Quer dizer, a paixão é importante, evidentemente, mas tem que ser tratado como um negócio. Exatamente. Você pode até ter paixão, até porque os dirigentes são apaixonados. Você acha que o BAP não é um apaixonado? É um louco, porque abandona a iniciativa privada para se meter. O Landim não é lógico. Também. Mas eles são apaixonados, mas coerentes com os ensinamentos que tiveram ao longo da sua vida profissional. Sem dúvida. Então, isso é que é o necessário. Eu acho que, mais do que nunca, e com esse depoimento do Hélio Viana, fortalece cada vez mais a importância desses clubes, que hoje é o nosso tema principal aqui do programa, clubes não só grandes, mas clubes menores, medianos, que também têm seus potenciais, de evidentemente entenderem que isso é negócio e precisam se profissionalizar como empresa. Hélio Viana, em relação a esse mesmo tema, falando um pouco dos times medianos e menores, que são importantes também no campeonato, até porque tem torcidas, são times regionais, são times que têm as suas torcidas locais e, fundamentalmente, são times que têm uma formação de base muito interessante. Como é que você vê esses clubes hoje extremamente deficitários, problemáticos e que precisam, evidentemente, evoluir? Como é que você vê essa evolução? O mesmo problema. Pega os clubes pequenos aí, por exemplo, vamos pegar um clube, não vou citar dos mal geridos, mas você vê clubes, inclusive, acabando aí, se destruindo, então fechando as portas. Mas você vê, por exemplo, o Nova Iguaçu, que é um clube pequeno e olha como é bem gerido. Tem uma excelente formação de atletas. A participação, o ano passado, chegou às finais do Campeonato Estadual contra o Flamengo. Então você vê que a gestão é imprescindível em todos os processos.
E no caso dos clubes menores, eles têm o seu nicho e tem um outro detalhe agora. Com a mudança na legislação, quando eu fiz a Lei Pelé, nós tínhamos um problema ali porque os direitos de transmissão pertenciam à CBF, uma entidade de administração do desporto, que não fazia sentido. Aí eu transferi aquilo tudo para os clubes. Só que ficou faltando um detalhe ali, que eram os clubes, na época, os torneios eram vendidos integralmente para uma emissora, para outra emissora, então não fazia muita diferença. Agora, com uma medida provisória já no governo Bolsonaro, o qual o mandante passa a ser dono dos direitos também, beneficiou em muito os clubes pequenos, só que os clubes não percebem isso. Por exemplo, quando eu entrei no marketing esportivo, o mercado aqui, o mercado Brasil e Argentina, já estava definido. Eu jamais ia conseguir comprar direitos de transmissão da CBF, nem direitos de transmissão do Campeonato Argentino. O que eu fiz? Eu saí comprando os pequenos, comprei todos os pequenos. Quando chega na hora de transmitir, que vem a Globo bater na minha porta, ela, isso aí, olha, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Eu falei, não, é 500 mil dólares por partida. Imagina se Bolívia vai valer 500 mil dólares por partida. A Bolívia não vale, mas quando a Bolívia joga contra o Brasil, vale os mesmos 500 mil dólares que o Brasil tem a receber. E aí foi um salto ali, foi uma mudança, um paradigma, tudo muito caramba. E os pequenos passaram a me admirar. Você trouxe recursos para a Bolívia, para Paraguai, para não sei o quê. Por quê? Porque quando eles tinham mando de campo, o valor era o mesmo. E hoje acontece isso. Com essa mudança na lei, o direito do mandante, por exemplo, o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, ele é dono de 19 partidas e os direitos dele custam 200 milhões. Mas se eu sou um clube pequeno, quando eu vou jogar contra o Flamengo, o meu direito de televisão é igual ao do Flamengo. Perfeito. Então um clube pequeno está no Campeonato Estadual, um Macaense, o Volta Redonda, qualquer um, ele não tem que entender que o direito dele é mínimo, não vale nada. Quando ele joga com o grande, ele tem que querer receber o mesmo do grande, porque é aquilo ali. Então, facilitou muito a receita, só que eles não estão utilizando ainda isso. Entendeu? Mas, quando eles começarem a perceber a importância que eles têm também, as receitas começam a melhorar. Tanto no marketing também, na venda de produtos e tudo mais. Entendeu? Hélio, eu tenho ouvido muito, e você, evidentemente, por ter experiência cada vez mais nesse segmento, como é que você está vendo essa criação, esse desenvolvimento da Liga de Futebol Brasileiro? Como é que é isso? É outro ponto muito importante. O Brasil, eu não sei se o que eu falo, se é incompetência, eu não entendo o que é isso, porque realmente até quando você cria uma solução, você inventa um problema. A Liga tem sua importância vital no caso do futebol brasileiro, e eu já vou explicar por quê. Agora, quando os clubes se reúnem para criar uma liga, e criam duas, mataram todas as possibilidades de você avançar, porque começou a haver conflito entre as duas. A importância da liga, eu vou te dizer, o Brasil hoje funciona com seu calendário inverso. Por que inverso? A Europa, a primeira a montar seu calendário foi a Europa. E aí ela criou o calendário dela de agosto a maio. Junho e julho, férias para os jogadores. E vieram os outros países do mundo, a Ásia, até a Arábia Saudita agora, adaptaram os seus calendários da mesma forma, agosto a maio. E isso acabou sendo mais ou menos a métrica do futebol mundial. Veio a FIFA, encaixou os torneios dela no meio do caminho. Aí você tem hoje a Copa do Mundo, junho e julho, Copa América, junho e julho, Mundial de Clubes agora, junho e julho, Jogos Olímpicos, junho e julho. Então, está encaixado. Okay. No caso do Brasil, nós jogamos de fevereiro a dezembro. Uhum. Aí o que acontece? Primeiro, janela de contratações. Está no meio do campeonato lá na Europa e aqui a gente está começando a querer contratar. Só vem jogador que não presta. Os bons não podem vir porque os clubes não vão deixar. Agora, depois também, quando chega na janela de contratações da Europa, todos os bons jogadores no Brasil são levados para lá. E aí você mexe com os times. Vão os bons jogadores, vão bons técnicos. Botafogo, por exemplo, perdeu o campeonato de 2023 porque no meio do caminho levaram o técnico, levaram tudo. Então, a gente precisa ajustar isso aí. Como você ajusta? Você tem um outro problema. Federações estaduais só existe no Brasil. Outra criação do Estado Novo de Getúlio. E as federações estaduais são quem mandam na CBF. São 81 votos ali, eles é que determinam quem é o presidente. Então a força deles é absurda. E eles meteram o calendário deles no meio, porque interessa também para as federações estaduais que os clubes deles, os clubes pequenos, joguem contra os grandes. E ali
esses estaduais é que impedem o Campeonato Brasileiro de se encaixar no internacional. E, inclusive, são 38 rodadas que elas deveriam ser nos finais de semana para eliminar o problema que nós temos de fuso horário. Quem vai comprar direito de um Campeonato Brasileiro que joga 11, 9h30 da noite, depois da novela? Claro. Então, acaba não vai. Por isso que a gente só vende para uma emissora só e emissora local. Então, a ideia da Liga é importante para que ela tenha força para derrubar essas imposições da CBF. Ela chega lá e fala assim, olha, CBF, federações estaduais, façam o que vocês quiserem com o calendário de vocês, mas nós vamos fazer o Campeonato Brasileiro somente nos fins de semana, horários de 3, 4, 5 horas da tarde, nos fins de semana, de agosto a maio. E aí, os estaduais, se quiser, encaixa os estaduais no meio de semana, pode ser até o ano inteiro, não tem problema. Mas pelo menos você ajustou. E isso aí já vai resolver um grande problema de receita. Nossa receita já pula lá de 2 bi para 20 bi, um valor absurdo. Essa transformação só é possível com as ligas. Quando você cria uma liga forte, todos os clubes chegam lá e a determinação é essa. Não tem poder de federação ou de CBF que vá conseguir brigar com uma força dessas. E como é que está hoje isso, Hélio, a liga? Hoje eles estão lá, criaram as 2 ligas, aí tentam conversar, mas aí se encaixam em problemas ali. Eu acho, inclusive, que o modelo que estão tentando implementar ali também está um pouco errado. Mas então eles estão tentando, está patinando. Que loucura. Deve sair, mas não vai sair, inclusive, com essa determinação que eu estou te falando. Vamos chegar à Liga, foi criada a Liga, agora vamos dar, porque o principal ponto é o calendário. É a única forma, e a única forma de resolver o calendário é uma liga forte, chegar lá e determinar como vai ser. Hélio, o futebol, evidentemente, se movimenta cifras absurdas, fantásticas, né? Bilhões e bilhões de dólares. E como você bem falou nos bastidores, é um negócio global. É um negócio, evidentemente, que não é mais local, não é mais nacional. Vide isso o Real Madrid. Quer dizer, que realmente hoje é a maior potência do futebol mundial, né? Um clube que entendeu que ele não é mais tratado, evidentemente, num ambiente local e sim mundial. Fala um pouquinho desse case Real Madrid e o que a gente tem a aprender com esse case Real Madrid para o nosso futebol. O Real Madrid foi quem, é claro que seguiu, primeiro foi a Premier League inglesa, vendendo direitos para o mundo inteiro, mas o Real Madrid implementou um modelo de sair para fora do país para buscar receitas. Então, hoje, 70% das receitas do Real Madrid vem dos países fora inclusive fora da Europa, e 30% local, Espanha. Mas para você ter uma ideia de como isso foi importante, você tem hoje, por exemplo, o Flamengo tem cerca de 50 milhões de torcedores, nós achamos que somos a maior torcida do mundo. O Real Madrid, somente na China, tem quase 150 milhões de torcedores. Uau! Aí você vê a força do mercado. Consumindo, né? Consome camisas e tudo mais. Então você vê por que pode construir aquele Santiago Bernabéu lá, que hoje é só Bernabéu, que é um estádio mais moderno do mundo, um estádio que enche os olhos, você chega lá... 10 gramados, exatamente. Pode por isso, ele se internacionalizou. Mas internacionalizou não é como os nossos dirigentes pensam que internacionalizar é disputar torneio em Orlando. Que loucura. Não é. A Leila falou muito bem. Muitos ali vão lá para ir para Disney, enquanto o pessoal, os jogadores estão lá jogando. Tirar foto com o Pateta. E não é isso. Internacionalizar é você usar os meios de comunicação que a gente tem hoje para expandir. Só fazer, por exemplo, o Japão, depois da Segunda Guerra. O que aconteceu com o Japão? Um país devastado, destruído. Começaram a fabricar carro. Se fossem os brasileiros, nós íamos produzir carro para vender para o mercado interno. Mas para que o Japão ia vender? Todo mundo quebrado, ninguém tinha dinheiro. Passou a usar o mercado externo, começou a vender carro para o mundo inteiro, e foi ali que se reergueu. É a famosa globalização. Nós temos um futebol fantástico, temos que começar a vender esse futebol para o mundo inteiro, porque os nossos atletas, eles estão brilhando no mundo todo. Só na Coreia, 40% dos jogadores coreanos são brasileiros. Uau. Então, onde um clube queira mostrar sua força, ele precisa ter um brasileiro. Então, o futebol brasileiro é conhecido pelos nossos jogadores, mas não é conhecido pelo nosso futebol, pelas transmissões, pela geração de riqueza para nós. E o futebol é uma indústria hoje que ela está quase do mesmo tamanho da indústria do petróleo. Impressionante. E vai faturar muito mais. Impressionante. Falando em petróleo,
Vamos falar do mundo árabe, que está se despontando, evidentemente, no futebol, está investindo não só em trazer a Copa do Mundo, trazer jogadores, vídeo aí Cristiano Ronaldo, Neymar que sai, não sai, e outros. Como é que você tem visto esse movimento do mundo árabe com o negócio futebol? Realmente está crescendo, principalmente na Arábia Saudita, mas ali, como é que um futebol árabe, o futebol saudita, que começou, realmente estruturou sua liga há bem pouco tempo, como ela vai pagar esses valores? Agora, por exemplo, por último, ofereceram 1 bilhão de euros pelo passe do Vinícius Júnior e mais 1 bilhão de euros para o Vinícius Júnior jogar 5 temporadas. 1 bilhão de euros. Ou seja, 2 bilhões de euros. É um valor que, praticamente 90% dos municípios brasileiros não têm. Uau. Agora, por que isso? Muito simples. Isso aí, as Nações Unidas começaram, principalmente a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, começaram a fiscalizar muito alguns países que vinham descumprindo regras internacionais. E no caso da Arábia Saudita, ela veio de um problema grave ali, que foi divulgado mundialmente, que foi o caso daquele jornalista do New York Times que foi assassinado dentro da embaixada da Arábia Saudita, lá na Turquia. Você tem o caso dos iemenitas, por exemplo, que aquelas pessoas que tentando fugir da fome do Iêmen, aí foi divulgado aí que eles eram assassinados às portas, na hora de entrar no país, dentro da Arábia Saudita, eles matavam milhares ali. Então isso aí foi péssimo para a Arábia Saudita. Então qual a solução? Se você vai gastar fortunas para limpar a tua imagem, é complicado porque hoje em dia até os meios de comunicação não tem mais aquela comunicação vertical como antigamente, hoje em dia é tudo horizontal, é a cauda longa, né? A estratégia da cauda longa. Então aquilo ali é sport washing. Quando você pega... Sport washing, esse é o nome técnico. É o nome técnico para lavagem de imagem através do esporte. Sensacional. Fica muito mais barato e é muito mais eficaz. Por exemplo, eles reestruturaram o futebol no país, o Fundo Soberano comprou 4 clubes, comanda aquilo ali, fizeram um trabalho lá junto à FIFA, já vão sediar a Copa do Mundo de 2034, e já colocaram o futebol na linha de frente do país. Ninguém mais fala. Já está na vitrine. Nos problemas já está na vitrine, ninguém mais fala nos problemas. Então é por isso, nesse caso ali, não dá o retorno dentro da estrutura do negócio, mas de imagem para o país ficou barato. Evidentemente levou essa imagem e o desejo de estar nesses países, né? Claro, você vê levou turismo, Dubai, levou tudo. Doha, Claro, Catar e por aí vai. Você vê, no caso do Brasil, a gente gasta fortunas aí no turismo para atrair turistas para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Nordeste. É uma fortuna que a gente gasta, mais barato até do que se contratasse um grande jogador. Nós não utilizamos, inclusive, o futebol como porta de entrada para o nosso turismo. Impressionante então, como é que é deficitário e é lamentável, Hélio, como profissionais, como você, né, com a sua experiência, precisa cada vez mais fazer com que isso e contribuir, porque eu digo muito, quer dizer, é uma falta de entendimento, de visibilidade, de não entender que esses negócios, né, turismo, o futebol, até mesmo o nosso carnaval aqui, comparando, as potências financeiras que são, e são extremamente mal trabalhadas, e trabalhadas por profissionais que nem são profissionais. Um detalhe, é a geração de emprego e geração de riqueza é absurda. Por exemplo, para você fazer um trabalho aí em qualquer outro segmento da indústria, da economia, uma rede de hospitais, até ela gerar emprego, ela dar certo. É imediato, né? O caso do esporte, do futebol, é imediato. Você já começa ali, é público. É impressionante. Você atua em todos os segmentos da economia. Você tem geração de empregos para engenheiro na construção de estádios, sem treinamento, para arquitetos, para médicos, fisiologistas, para psicólogos, na psicologia do esporte. É uma geração de emprego absurda e praticamente imediata. Eu acho que deveríamos pensar um pouco mais nisso, trabalhar um pouco mais nisso aí e promover as mudanças que precisam, que são poucas. Nós poderíamos, por exemplo, se existisse um trabalho de mudanças realmente eficiente, eficaz, e a vontade política de fazer, vamos mudar, vamos transformar, isso aí, em 2 anos, já transformamos.
Já mudamos. Eu não tenho dúvida. É parar com a vaidade, parar com a incompetência e parar principalmente com a falta de visão e ter profissionais qualificados com histórico dentro desses negócios. Não adianta botar o amigo, o fulano, o político, seja quem for, para fazer a gestão de um negócio que nunca fizeram uma gestão nem da sua casa. Vão fazer gestão de negócios que valem bilhões. Está aí o resultado e, lamentavelmente, o Brasil, com essa potência, né, de formação de atletas que o mundo deseja ver o futebol brasileiro patinando em números absurdamente baixos, né? Enfim, Hélio, você foi empresário do Pelé durante 20 anos. Eu não tenho dúvida, e pelo pouco das nossas reuniões e almoços, você sempre contou histórias maravilhosas. Essa experiência com Pelé, além de gerar, você criou de fato um produto Pelé para o mundo, cada vez mais altamente lucrativo. Como é que foi essa relação com Pelé? Conta um pouquinho para a gente. Olha, realmente eu posso dizer o seguinte, eu acho que não existiu e acho que não vai existir um outro ser no planeta com brilho, com a luz. Impressionante, né? No mundo inteiro era um negócio. Tem história, se a gente começar a contar as histórias aqui, o que acontecia? Quando a gente se conheceu, a gente estava numa situação, o Pelé tinha parado de jogar, e tinha, claro, que ele não era pobre, ele tinha alguma receita, mas o futebol não pagava tanto. Tanto que o último contrato dele com o Cosmos foi de 2 bilhões de dólares na época, e o dinheiro já estava até acabando quando a gente se conheceu. Ele já tinha uma história, e eu não tinha história nenhuma, mas os dois estavam precisando ganhar dinheiro ali. E foi quando a gente começou a conversar muito, e aí ele já queria até meio que parar, ficar aqui no Brasil. Eu falei, ô Pelé, você está de brincadeira, na minha vez eu tenho que ganhar dinheiro também. Vamos voltar lá para fora, porque aqui não tem dinheiro, aqui não adianta, vamos sair. E aí saí, rodei o mundo inteiro, e foi legal, porque nós éramos como irmãos. A gente rodava esse planeta, nós íamos para todo lado, e tem histórias impressionantes, tanto com grandes figuras, como, por exemplo, até as combinações nossas ali, como faz, olha, e o Pelé sempre, principalmente no período que ele estava solteiro, eu estava solteiro também, ele estava vacinando autógrafo para dezenas de pessoas, conseguia enxergar e marcar com alguém um jantar com uma pessoa, e a gente tinha mais ou menos um código. O código nosso é o seguinte, ele fala assim, quando eu estiver assinando autógrafo, se eu te chamar, você fica lá, quando eu te chamar, é porque está tendo algum problema, você vem me salvar. Porque aquele monte de gente em volta, e no mundo inteiro onde ele ia, não tinha. Aí eu lembro que uma vez nós estávamos no Japão, era uma comemoração lá de essas coisas de 50, 100 anos de Império Japonês, alguma coisa assim. Estava todo mundo lá, primeiro-ministro, essas coisas. Convidaram outros líderes também, artistas. E eu lembro que nós chegamos lá numa sala grande, o primeiro-ministro veio receber o Pelé e começou a conversar e trouxe vários assessores, começaram a pegar o autógrafo do Pelé e tudo mais. E aí eu peguei, no canto eu olho, está a Brooke Shields com a mãe dela. Uau! Sozinha lá. Aí eu cheguei e comecei a conversar. Aí a mãe dela ainda me falou, nós nunca fomos para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, tem que ir. Aí a Brooke ainda falou assim, arruma um contrato para mim lá, de fotos, de alguma coisa, eu gostaria de ir. Aí eu estou conversando com ela, e nisso o Pelé está lá assinando autógrafo, e chega o Gorbachev, que na época estava no auge, o Gorbachev tinha feito a Glasnost na perestroika, lá na Rússia, aquela abertura econômica da Rússia, aquele negócio todo. E o Gorbachev, todo animado, chegou, abraçou o Pelé, começou a conversar com ele, fazer fotos e tudo mais. E eu conversando ali com a Brooke, de repente o Pelé me grita, Hélio. Aí eu peguei e falei, alguma coisa, ou deve ser o código, idioma, o idioma. Aí quando eu já cheguei engatando lá, conversando com o Gorbachev. Mr. Gorbachev, congratulations for the Glasnost. Eu começo a conversar, o Gorbachev olhou para mim, virou as costas e foi embora. Me largou em pé ali. Aí eu falei, caramba, o que podia estar quando eu olho do lado, tá o Pelé lá com a Brooke. Sensacional. O Pelé conseguiu enxergar a Brooke do lado e falou assim, eu vou deixar o Hélio se dar bem em nada. Ele já me puxou, numa só, ele me puxou pra cá e foi pra lá. Sensacional. E o Gorbachev, quando eu vi que o Pelé largou ele pra ir falar com a Brooke, também virou as coisas e foi embora. Sensacional. E eu fiquei falando sozinho. Então essas histórias aconteciam com a gente. Tem uma outra também na abertura da Copa do Mundo, e nós chegávamos, quando saíamos do hotel, sempre tinha segurança e tudo mais acompanhando a gente, mas quando chegávamos no locais era só eu e ele, não tinha problema nenhum, nunca teve problema de segurança. Eu lembro que na abertura da Copa do Mundo, eu e ele fomos para o estádio, chegamos lá, a gente estava na frente do elevador, chega um rapaz lá e falou assim, espera, tem que segurar um pouquinho aqui porque o presidente está chegando. Aí ficamos assim, atrás, esperando. Aí daqui a pouco chega
o Bill Clinton com a Hillary. Aí quando o Bill Clinton viu o Pelé, aí chegou e falou assim, Pelé, tudo bem? Ó, minha esposa, Hillary. Aí a Hillary falou assim, eu já conheço o Pelé. Aí ele falou assim, a minha filha, a Chelsea falou assim, papai, eu joguei bola na escolinha do Pelé. Fantástico. Aí o Bill Clinton olhou, Pelé, prazer, meu nome é Bill. Sensacional, né? Então, e de uma humildade, né? Não, o Pelé era uma coisa absurda. Ele tratava todo mundo da mesma forma, com o mesmo carinho, atrasava reuniões nossas, porque ele não parava enquanto não assinasse o último autógrafo. Sensacional. Ele perdia meia hora, e ele falava o seguinte, ele já saía de casa preparado para aquilo. Então, era um gentleman, um cara educadíssimo. O Brasil não poderia ter um melhor embaixador. Impressionante. Era uma figura, impressionava o mundo inteiro, desde os mais poderosos que se ajoelhavam aos pés dele, chegavam lá, era uma luz. E os mais humildes também chegavam, tratavam como se ele fosse alguém da família. Impressionante, impressionante. O Brasil deveria ainda mais oferecer essas homenagens eternas por tudo aquilo que ele representou e continua representando, não, Nélio? É impressionante como é que o nome é uma marca muito forte. Falando em marca, eu lembro muito que vocês fizeram, numa época, eu não vou me lembrar o período, um acordo com um cartão de crédito. Né? Como é que foi isso? Aquilo ali foi o seguinte, o Mastercard, eu lembro que em 1990, eu fiz o jogo dos 50 anos do Pelé lá em Milão, que a gente queria... Até então, as pessoas faziam 50 anos, elas se escondiam. E eu falei, Pelé, você não vai se esconder, temos que fazer, vamos mostrar para o mundo. Lógico. E aí vamos colocar você para jogar bola. Aí ele, no primeiro momento, relutou, mas depois falou, tá bom, eu vou, mas eu quero jogar contra os profissionais de verdade. Não quero esse negócio de seleção de velho, não. Eu falei, então tá bom. Aí conversei com o Ricardo, contratei a seleção brasileira para jogar, o Pelé jogar na seleção brasileira. E aí, contra o resto do mundo, uma festa bonita em Milão. Mas ali eu senti uma dificuldade de arrumar um patrocínio, aquela coisa. Eu falei assim, a gente tem que ter, nós devemos conseguir um patrocinador mundial, porque a gente não pode ficar nessa situação de qualquer coisa que a gente vai fazer, ficar dependendo de arrumar um ou outro. E lá o Berlusconi, que me ajudou muito, entrou com a metade, o orçamento era de $1 milhão, ele entrou com $500 mil, ficou com parte das placas. Mas aí eu achei que deveria ter um patrocinador global, procurei o diretor de marketing da FIFA, falei assim, o Guido, estou falando o nome dele, o Guido, vê para mim, entre os 10 patrocinadores da FIFA, se alguém não quer fazer uma campanha conosco. Aí o Guido foi, depois voltou para mim e falou assim, Hélio, ninguém se interessou não, mas o Mastercard parece que gostou e vai mandar uma correspondência para vocês. Eu falei, tá bom, vou aguardar. Nesse mesmo tempo, o Alan Rothenberg, que era o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo dos Estados Unidos, e que criou depois a Liga Americana, a MLS, me procurou e falou assim, eu precisava de um envolvimento maior do Pelé. Aqui com a Copa do Mundo, as pessoas acham que não vai ter Copa, porque nem futebol a gente tem mais, a nossa liga acabou. Eu queria ajuda, mas eu não posso pagar o Pelé. Eu falei assim, não, eu vou tentar ver se a gente resolve isso. Só que, por coincidência, eu comecei a bolar um plano ali para a gente fazer as duas coisas juntos, mas o Mastercard mandou uma carta para o nosso escritório lá em Nova York e receberam a carta lá e não deram a devida atenção. Alguém foi lá ligar para o Mastercard, foi até lá ver o que era, o Mastercard não entendeu, acabou o assunto. Aí o Guido me fala depois, olha, o Mastercard mandou uma carta, vocês não resolveram nada. Carta, hein? Carta. Carta na época. Aí, você vê, 1990 nem meio dia, né? Carta. Não tinha ainda, e-mail surgiu um pouco depois. Aí eu falei, o Guido, marca de novo para mim. Ele falou assim, não dá, não consigo mais marcar com ninguém no Mastercard. Eu falei, onde você acha que eu posso encontrar o presidente do Mastercard? Ele falou assim, olha, ele vai estar em Ganzhou, na China, daqui a 2 semanas. Ele vai estar lá, tem um evento lá que ele está participando em Ganzhou, vai ficar uns 4 ou 5 dias lá sem ter o que fazer. De repente você pode encontrar ele. Eu falei, tudo bem. Marquei meu voo 42 horas do Rio de Janeiro até Ganzhou, na China. Uau! E na época eu tinha uma amizade relativa com o Harry Fox, que é um cara todo poderoso lá em Hong Kong, que era vice-presidente da FIFA também. Mas era só uma referência. Fui para lá, fiquei no Sheraton, acho que é Sheraton mesmo o nome do hotel, que estava o presidente do Mastercard, Peter, acho que é o nome dele, Peter. O cara forte, tinha jogado futebol americano.
E o cara saía tomar café da manhã, eu tô lá tomando café da manhã, ia pra piscina, eu tô lá na piscina, e cumprimentava ele, tudo bem, não sei o quê. Aí um dia, curioso, ele chegou pra mim, vem cá, o que você tá fazendo aqui? Eu tô vendo você andando pra tudo quanto é lado. Tá me seguindo, pô? O que é? Eu falei assim, não, eu sou empresário do Pelé, nós temos uma empresa juntos, e eu tenho uma relação muito boa com o Harry Fock, e o Harry tá vindo pra cá, porque nós estamos discutindo um produto que a gente vai desenvolver com a Copa nos Estados Unidos. Ele falou assim, mas como assim Copa nos Estados Unidos? O Harry Fock, ele mora em Hong Kong. Eu falei, mas as empresas dele têm interesse e a gente vai tentar fazer alguma coisa. Já conversei com o Alan Rottenberg. Ele falou, não, mas esse negócio me interessa. Esse negócio interessa para o Mastercard. Eu peguei e falei assim, mas eu tenho que esperar o Harry. Não, vai esperar Harry Fock nenhum, não. Que fantástico. Vamos conversar sobre isso aí. Você pode ir para Nova York conversar com o meu pessoal? Eu falei, tudo bem, eu posso. Vou terminar aqui. Aí o Harry Fock, não fala mais de Harry Fock comigo. Vou ligar para lá, você consegue ir para instalar amanhã? Eu falei, como que eu vou? Não sei, eu estou aqui num lugar que eu não... Ele falou assim, vou providenciar. Aí ligou para lá, marcou com o pessoal dele, já me meteu no avião em 2 ou 3 horas para eu não encontrar o Harry Fock, que até hoje nem sabe que eu ia encontrar ele. Quando eu chego em Nova York, no escritório do Mastercard, já tinha uma mesa enorme, devia ter lá uns 8 vice-presidentes lá, e quando eu expliquei para eles que era uma ideia simples, juntar o Pelé, a Copa do Mundo, e o Pelé sair fazendo entrevista pelo mundo afora, falando do potencial da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eles amaram aquela ideia, porque o Mastercard sempre foi global, e precisava reforçar a marca deles. Então saiu dali aquele projeto do Pelé está cada semana num país falando de Copa do Mundo, de futebol, com o símbolo do Mastercard atrás, aquela coisa. Foi um sucesso tão grande aquela campanha que os outros patrocinadores da FIFA foram reclamar na FIFA que parece que o Mastercard comprou a Copa do Mundo dos Estados Unidos. E foi o maior contrato que nós fizemos depois do Cosmos. Um contrato maior, inclusive, que a ida do Pelé para o Cosmos. Fruto da tua resiliência, da tua determinação. Parabéns. E assim que as coisas, os grandes negócios acontecem. Por isso que eu falo que os dirigentes, os diretores de marketing do nosso futebol têm que fazer isso. Vai lá para fora, que tem muita coisa acontecendo lá fora. Impressionante. Hélio, você acabou de falar sobre Copa do Mundo nos Estados Unidos. Próxima Copa é nos Estados Unidos. Como é que você tem visto esses movimentos, evidentemente, dos Estados Unidos? Quer dizer, ainda não traciona. É claro que os Estados Unidos têm a sua potência nos esportes, mas ainda não virou o seu principal esporte. Como é que você vê isso, Hélio? Quando criaram a MLS, o Alan Rottenberg criou a Major League Soccer, copiando um modelo do beisebol. E umas 2 vezes lá que eu tomei café, almocei com ele, eu falei que talvez aquilo não funcionasse muito bem, porque é um modelo totalmente diferente do resto do mundo. Mas ele falou que funcionaria, sob o ponto de vista econômico, funcionou muito. Em termos de potencial de geração de atletas e tudo mais, não funcionou muito bem porque aquela limitação do salário dos jogadores inicial, que era em torno de $60 mil por ano. Existe um teto. Existe um teto. Aquilo lá atrapalhou muito. Depois eles criaram uma abertura lá com a ida do Beckham e tudo mais, mas aquilo atrapalhou muito. Mas dentro dos Estados Unidos funciona. E a MLS cresceu absurdamente. Cresceu tanto que, por exemplo, ela nasceu com 10 clubes, hoje tem 29. O primeiro clube, na época, o Alan Rottenberg me ofereceu, o clube de Nova York, mas ofereceu por $5 milhões, que ela não tem nada de graça. Ofereceu por $5 milhões. Eu achei um valor alto, eu nem tinha esse dinheiro na época também, e não me interessaria, eu não queria montar clube, comprar clube, e era $5 milhões por 50% do clube, porque todos os clubes lá são donos só de 50% da marca. Esse mesmo clube, que foi oferecido a mim por $5 milhões na época, hoje está avaliado em cerca de $300 milhões. Uau! Que clube que é? Cresceu. É o de Nova York. É a franquia de Nova York. Ok. Então, deu muito certo sob o ponto de vista econômico. O modelo deles funciona para eles, mas não funciona no resto do mundo, porque uma das principais características do futebol realmente é aquela competição, aquela briga, aquela disputa. Você não vai no futebol, você não vai num campo de futebol simplesmente para ver a bola rolando. Você vai lá para brigar com a outra torcida, xingar os caras, se o teu time é melhor, o outro é pior, ganhou, perdeu. Tem todo um componente aí
que agita, aquilo lá já é dopamina, a dopamina funciona ali, você tem todo... Então lá nos Estados Unidos é meio... As pessoas vão para assistir o jogo e realmente os estádios lotam. Então, como sempre, a Copa do Mundo, que é México, Estados Unidos e Canadá, vai funcionar muito bem, vão vender 100% dos ingressos, mas em termos de emoção, não é aquela emoção que a gente está acostumado a ver. O pessoal fica lá sentado como se estivesse assistindo uma peça de teatro, entendeu? Mas, sob o ponto de vista econômico, sucesso total. Sensacional. Hélio, você acaba de lançar um livro, né? O Futebol Brasileiro, um gigante adormecido. A gente tem caminhos para fazer com que esse gigante acorde? Exatamente. É o que eu digo. Nós precisamos aqui... Eu já estou falando na conclusão do livro, mas o livro é muito interessante, porque eu conto ali... Eu estou mostrando o livro aí para todos. Eu conto ali, desde o nascimento do futebol no Brasil, como a gente se transformou num grande país do futebol. Nós tivemos, desde a Copa de 38, que nós fomos o terceiro colocado, mas deveríamos ser campeões ali. O futebol brasileiro já estava indo muito bem. Nós temos histórias maravilhosas. Então, eu conto tudo isso no livro. Eu conto a história do Vasco da Gama, que foi um exemplo de superação. Eu acho que é um dos clubes que tem uma das histórias mais lindas do país. Eu conto a história de Corinthians, Palmeiras, que tem também foi um trabalho bonito também. Conto ali a história dos clubes. Depois eu conto toda a nossa trajetória até a década de 90, quando nós éramos superiores aos europeus. Uhum. Os jogadores aqui não saíam, não deixavam de jogar aqui para jogar na Europa. Eles não recebiam propostas e não iam. Quero ficar aqui. Porque o futebol brasileiro encantava o mundo inteiro. Até a década... Só que na década de 90 para frente, quando eles começaram a promover a transformação econômica, que passaram a ser potências, e a gente continuou nesse mesmo passo. A primeira reforma, a primeira grande transformação que a gente fez foi em 2001, quando o Ricardo me procurou pedindo queria naquela época pacificar com o Pelé, tinha uma CPI rolando. Ricardo Teixeira. E aí, ali, eu organizei essa história dos 20 clubes na primeira divisão, 20 na segunda, 20 na terceira, porque a gente vinha de 116 clubes na primeira divisão, no de 2000 foram 116 clubes. Aí o Pontos Corridos, que foi implementado 2 anos depois. O principal produto que eu criei ali... Começou com você, né? Esses pontos corridos que até hoje continuam. É um sucesso. É porque eu forcei, por conta das transformações que precisavam ocorrer ali para que o futebol seguisse em frente. Eu tinha acabado de fazer a lei, os clubes não queriam respeitar. Então eu reuni, aí chamei ali veio o ministro dos esportes, o presidente Fernando Henrique deu apoio, a Globo deu apoio. Aí nós conseguimos fazer aquela transformação toda ali. E também a principal transformação ali foi na receita dos clubes com relação às placas de estádio, que até então as placas elas ficavam em cada estádio. E ali nós unificamos e passaram a pertencer aos clubes. Aquilo lá gera hoje mais de 100 milhões de receita para os clubes. Então foi importante. Só que tinham que continuar as transformações e não continuaram. Hoje as principais transformações: fair play financeiro. Isso é importante para o equilíbrio, porque nós não temos mais, a cada 4 anos os clubes batiam na porta do governo para tirar da falência. Hoje em dia não tem mais essa solução. Então, fair play financeiro vai ser a solução para a gente não ter mais esses problemas. É fair play financeiro, é a mudança do calendário, é uma venda adequada, mais profissional de todos os direitos, é a internacionalização do futebol, você começar a ir lá para fora buscar novos patrocinadores. Aqui dentro já bateu no teto, então você tem que buscar nos outros países. Existem patrocinadores globais interessados no futebol brasileiro. Sem dúvida. Então, por aí. É o que eu estou te falando. O futebol brasileiro fatura hoje de 10% a 15% do que deveria estar faturando. Impressionante. Mas a solução está lá no livro. Que bom. Olha, você aí acompanhou, tem aí todas as informações do livro. Aonde compra o livro, Hélio? Você pode comprar pela Amazon, okay, na internet, e pode comprar também na livraria da Travessa, tem também para vender, e outras livrarias. Olha, você que é amante do futebol, é amante do marketing esportivo, Hélio Viana é uma aula. Realmente é um profissional que todo o seu histórico já diz e reproduz não só experiências, mas um conhecimento desse negócio absurdo. Hélio, esse programa a gente tem a preocupação de mandar, evidentemente, para as faculdades. A gente está falando também nos bastidores da importância de deixar um legado, de contribuir para essa garotada que está começando e, evidentemente, grande parte também praticante de esporte e outras até querendo seguir a carreira de marketing esportivo, que hoje cada vez mais cresce, né, pelas oportunidades.
Qual é o recado que você deixa para essa garotada? Qual é a dica para que eles continuem, se valorizem cada vez mais e que amanhã, evidentemente, se tornem um profissional do teu quilate, que é o Hélio Viana? Não, eu acho, inclusive, que tem muito mercado. Um jovem aí, por exemplo, que esteja em qualquer área, que está pensando no futuro, o que vai fazer, comece a olhar um pouco mais para o futebol, porque não tem como a gente não promover as transformações que deveríamos promover, elas vão acontecer, a geração de empregos vai ser imediata, a geração de riquezas também é muito grande. Então, se eu sou um jovem hoje que esteja em qualquer área, na medicina, na odontologia, no direito, em qualquer segmento que você esteja pensando em se profissionalizar, olhe o futebol com mais atenção, porque ali pode ser um caminho para a transformação da sua vida. Essa dica é importante. Futebol é alegria, futebol é emoção, futebol é entretenimento, mas futebol é negócio, e um big negócio, um giga negócio, e que poucos sabem de fato, como o Hélio, desenvolver, fazer gestão e fazer crescer. Isso eu vejo cada vez mais no mercado, a deficiência que os profissionais hoje do segmento de futebol demonstram. Quer dizer, está aí, 15% do seu potencial hoje é o resultado do futebol brasileiro em termos de faturamento. Hélio, estamos chegando no nosso final de programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que te admiram, evidentemente, que queiram também um contato com a sua empresa. A gente vai deixar aqui o seu e-mail, evidentemente, mas deixa o seu último recado, como a gente trabalhar ainda mais para esse segmento de futebol, que a nossa paixão evolua e fature ainda mais. Olha, eu montei um podcast que não tem nenhuma pretensão ali econômica nem nada, é claro que tem, mas o principal é que ali eu conto histórias dos clubes, eu mostro o potencial econômico, eu mostro o que está errado, o que está certo. Acaba sendo uma forma e didático, né? De eu transferir um pouco mais o meu conhecimento e não ficar falando essas coisas de jogador, vendeu jogador, comprou jogador, vai, volta. Eu falo ali do potencial econômico, da indústria, do tamanho dela, e ensino muita coisa. Então eu acho que acompanhar um pouco aquilo ali também ajuda você a entrar no universo, entender um pouco mais esse universo e participar dele, porque é importante nós participarmos também e ajudarmos a acordar essa indústria que isso é gigante, pode se transformar numa indústria muito maior, inclusive, que a nossa descoberta do pré-sal aqui no Brasil. Impressionante. Olha, hoje a gente não teve uma entrevista, a gente teve uma aula do Business Futebol e um privilégio muito grande a te receber aqui, porque eu sabia da sua desenvoltura, evidentemente, até porque eu acompanho os seus podcasts, mas principalmente do seu conteúdo. É uma das pouquíssimas pessoas, se não a pessoa, que tem uma cultura do futebol que eu não vejo aí no mercado com tanta desenvoltura e tanta propriedade. Então, Hélio, meus parabéns. Continue assim, o futebol precisa de você, o futebol precisa dessa competência, e para que a gente faça desse faturamento hoje apenas de 15%, imediatamente 30%, 40%, por que não 100%? Quero te agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado, Marcelo, e vocês também acompanham o Marcelo, que tem uma trajetória brilhante, maravilhosa, é um grande amigo, assisto todas as entrevistas dele, só traz gente muito interessante, gente culta e com conhecimento. E parabéns, Marcelo. Obrigado, Hélio. É o nosso dever levar cada vez mais informações desse segmento que movimenta, que é o marketing, que são os negócios. E hoje a gente teve a honra, o privilégio de falar de uma paixão, mas falar dessa paixão no segmento de negócios, que é o nosso futebol, e um expert, que é o nosso querido Hélio Viana. Hélio, muito obrigado. O programa Marketing Business termina aqui, diretamente dos estúdios da TVC. Fique ligado, um forte abraço. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.